Bom dia. Deus é bom? O tempo todo, Deus é bom. Antes de iniciarmos aqui, há alguém entre nós aqui, você está aqui hoje, é a sua primeira vez entre nós, queremos conhecê-lo. Tem uma pessoa lá no fundo, 2, 3, por favor, receba o abraço da igreja, sejam muito bem-vindos, tá bom? E caso não estejam congregando em uma outra igreja, vocês já têm lugar aqui, venha fazer parte desta família, tá bom? Lá no fundo ele não recebeu nenhum abraço, para minha tristeza, um da Rosa. Gente, vamos mostrar um pouco mais de carinho, né? É o pai do Lucas. Embora a gente fale brincando, esses momentos são momentos importantíssimos. Um abraço pode ser a porta para que a pessoa se sinta acolhida, se sinta percebida, se sinta amada. Eu só estou hoje numa igreja porque num dia de crise, passando frente a uma igreja, resolvi entrar e uma pessoa me recebeu com um abraço que até hoje ele me comove. Aquele abraço foi um abraço de acolhida, um abraço de alguém que dizia assim: você é importante. Um abraço é um cartão de visitas. Um abraço mostra a característica de quem nós somos. Quando alguém chega em nossa casa, a gente procura receber da melhor maneira possível. E essa casa precisa sempre fazer isto com todos que aqui chegam pela primeira vez. Mostrar esse carinho, não é? Afinal de contas, somos família em Jesus, não é? Então fica muito mais sério ainda para a gente isso, tá bom? Já fazem alguns anos, eu e minha esposa conhecemos um casal, uma vida muito bem organizada, um empresário bem sucedido, ela também muito bem sucedida, tiveram alguns filhos, 3 para ser exato, e tinham um padrão social muito elevado, tinha uma qualidade de vida excepcional, tinham dinheiro, tinham qualidade de vida, tinham prestígio, uma família bem ajustada, filhos nas melhores escolas. Se tinha alguma característica a dizer desta casa, é que era uma casa completa. Não faltava nada. No passar de um tempo, minha esposa teve um sonho, compartilhou comigo, e eu disse: você tem que falar. Procuramos o casal, e ela foi direto. Roseni, embora seja muito doce, ela quando precisa, ela vai lá entre as juntas e medulas ali, e ela falou: olha, se prepare, porque Deus vai mudar a sua condição de vida. Imagina, irmão, o que é isso? Isso é coisa do capeta, isso não é de Deus. Jamais Deus mudaria a minha condição de vida. Você teve, na verdade, um pesadelo, e nós desconsideramos isso, mas tenha tranquilidade, vamos orar e tudo vai continuar bem. Os dias foram se passando. Algumas semanas depois, soubemos que alguns carros da família haviam sido tomados por falta de pagamentos. Diante da situação, faz um ajuste aqui, outro ali,
compram-se carros mais simples para tentar manter a situação, o padrão de vida já não é o mesmo, a empresa dele entra em crise, ele começa a não ter mais os ganhos reais que ele tinha, aquele padrão social já não é mais uma verdade, ele agora está lutando para poder manter uma qualidade mínima dentro de casa, o filho já não pode mais continuar na faculdade, tem que trancar a matrícula, as meninas têm que mudar de colégio para um colégio mais acessível, as coisas começam a tomar uma nova dinâmica, uma nova direção, um novo momento. A ausência de dinheiro, muitas vezes dentro de uma casa, traz uma crise, gera conflitos, insegurança. E as meninas, vendo que a situação financeira já não era mais a mesma, não tinha mais aquela liberdade de usar cartão sem limites, começam a se aventurar um pouco mais. E a primeira delas chega para o pai num dia e fala: papai, eu tenho uma notícia a dar-te, eu estou embaraçada. A menina de 16 anos, em meio à crise, diz para o pai que está grávida. Aquilo que era um quadro quase que perfeito, agora está vivendo um momento delicado. Claro que tudo isso gera uma turbulência ainda maior diante do quadro que a família está vivendo. O padrão social baixou, o status está desaparecendo, os restaurantes caros já não estão mais tão próximos como eram, as roupas de grife já não são mais parte do guarda-roupa, e agora temos uma menina solteira dentro de casa, grávida de uma pessoa que não tem responsabilidade. Vamos tentar administrar a situação. Algumas semanas depois, a segunda filha chega e fala: pai, precisamos conversar. Eu também estou grávida. Aquilo que parecia ser ruim, agora fica ainda muito pior. Não passam mais do que 2 meses, o garoto que havia trancado a faculdade, resolve então, numa aventura ainda maior, mais louca, fazer um casamento contratual para tentar ir para um país em busca de um ganho maior, e aquilo naufraga, aquilo não dá certo, e mais um problema dentro de casa, desespero, crise, perdas, falta de direção. Ninguém está imune às tempestades que podem surgir. E elas vão surgir. A tempestade veio sobre esta casa. E eles não esperavam. Achavam que estavam imunes a isto. Que tudo estava sob controle. Que eles tinham a direção, o governo de todas as situações. E agora? Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 27. Vamos ler alguns textos. Acharam? A partir do versículo 13, está assim: e soprando, deixa eu pôr meu auxílio. E soprando vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio. E temendo darem na costa, na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio,
E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo já havia muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É a narrativa de um momento da história de um dos maiores apóstolos, muito parecido com a história desta família. Numa trajetória, num caminho, numa jornada, surgem as tempestades, surgem as intempéries da vida, e nós temos que encará-las, não dá para fugir, não tem como correr. E é interessante que aqui Paulo está sendo transferido porque ele faz uma apelação diante da acusação que estava sobre ele. E é interessante quando você lê todo o contexto histórico, ele tem absoluta paz em meio a tudo que está acontecendo. Absolutamente nada do que está à sua volta rouba a sua paz, a sua tranquilidade. Estes que comandavam essas embarcações eram homens experientes. Quando começaram a jornada, pararam em vários lugares, enfrentaram algumas tempestades, e quando chegaram num porto que era mais ou menos razoável, trocaram de embarcação, e Paulo falou: olha, seria bom passarmos um tempinho aqui. Mas o capitão, o responsável, o cabeça, o líder, sentindo uma brisa suave, sentindo um ventinho suave, e confiando demais na sua tripulação, disse: não, nós vamos partir e vamos continuar a viagem. E partem. Não muito depois acontece a narrativa. Vem sobre eles uma grande tempestade e eles começam a se ver em absoluto desespero, porque a tempestade era tão grande que eles não conseguiam ver a luz do dia e nem as estrelas à noite. O que fazer num momento como este? Tudo parece perdido, não há caminhos, não há direção. A tempestade está tão forte que eles abriram mão de dar direção à embarcação. E não só isso, aquilo que no começo da viagem era essencial, agora eles estão abrindo mão com extrema facilidade. Eles estão jogando fora aquilo que eles colocaram e armazenaram com muito carinho, aquilo era precioso. E não só isso, depois de alguns dias, em meio àquela grande tempestade, eles começam a abrir mão de partes essenciais da embarcação em que estavam. Há um ditado muito comum, diria popular, que se diz: em tempos de crise não se tomam decisões. Você está passando por uma crise, você está passando por uma dificuldade, você está vivendo um momento de tempestade, de luta. Eu quero te dizer uma coisa: calma, ela vai passar. E não é porque eu já vivi ou outros já viveram, é porque a palavra de Deus te garante isso. Vai passar, mas não saia da embarcação. Não tome uma medida desesperada, porque o apóstolo Paulo, depois de dizer isso aos homens, ele fala: é o seguinte, nós vamos ter muitos problemas até chegarmos lá, mas ninguém saia do navio, se sair vai morrer. Então, ou seja, vamos ficar juntos,
sinergia, vamos lutar juntos. Aqui é uma equipe, é um time. Se ficarmos dentro da embarcação, a probabilidade de conseguirmos chegar é muito maior. Isso me faz lembrar, queridos, aquilo que já por nós é conhecido. Quando Noé constrói a arca, coloca lá aquela bicharada lá dentro, ele e a sua família estão lá dentro, e vem aquela quantidade de água absurda, aquilo sobe. E segundo os relatos bíblicos, se eu estiver errado, vou ser corrigido aqui, foram 12 meses de muita água ali. Você imagina você dentro de uma embarcação cheia de animais, sem ar-condicionado, sem ventilador, sem um tratamento adequado para a urina, para as fezes, para a alimentação, para bicho que pode ter morrido lá dentro. Imagine a qualidade do ar dentro daquela embarcação. Não era como estamos aqui hoje, ar-condicionado, aguinha gelada, cadeira almofadada. Não. Porém, dentro era muito melhor do que fora. Lá fora a morte estava prevalecendo, com todas as dificuldades dentro da embarcação, tinha vida, tinha conservação, alguém estava mantendo a integridade daquela embarcação. E aqui eu quero te dar um recadinho. Você está dentro de uma embarcação chamada igreja, projeto divino, que nasceu no coração de Deus. Tem problemas. Tem dificuldades, mas lá fora é pior. Meu conselho é: não saia. Não saia. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum quando nós entramos em crise, quando nós estamos passando por dificuldades, a primeira sugestão que vem aos nossos ouvidos é: vou sair da igreja. Ninguém se importa comigo. Pastor Samuel só viaja para o exterior, cuidando do embarque. Na minha casa não vem. Vou sair da igreja. Não faz isso. Porque o Samuel não é o que mantém a embarcação. Ele é parte da tripulação. O capitão da embarcação chama-se Jesus Cristo. E essa embarcação é Ele quem dá a direção, é Ele quem mantém sobre as águas turbulentas, nas quais navegamos todos os dias. Mas sabemos para onde vamos, e isso nos dá paz. Não podemos permitir que essas dificuldades, que essas lutas exerçam governo e direção para a nossa vida. Paulo está dentro da embarcação, a coisa está feia, e é interessante, queridos, que depois de alguns versículos, você vai ver que eles estão há 14 dias sendo açoitados por ondas, por ventos e chuva. 14 dias, e vários dias sem comer nada. Diante daquela situação que parecia ser o fim, quando eles já, como lemos agora há pouco, eles já estavam até desistindo da própria vida. Ai, pastor, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, não resta mais nada para mim, vou pedir para Deus me levar. Meu querido, isso é só um momento da tua trajetória. Você tem muito ainda para ver, para viver, para fazer. O apóstolo Paulo não se permitia ser dominado pelas dificuldades. Por isso ele pôde dizer: sede meus imitadores como o sou de Cristo. Se há algo que não pode fazer sentido na vida de alguém cheio do Espírito Santo de Deus, é se permitir ser governado pelas forças externas. Se lembra da mulher que recebeu um profeta em casa, não tinha filho, e não pediu, e ganhou um filho, e depois de alguns anos o menino morreu, e ela vai atrás do profeta, e o profeta olha para ela e fala: e aí mulher, tudo te vai bem? O que ela fala? Tudo vai bem. O filho em casa morto. Ela se encontra com o homem de Deus, ela diz: tudo vai bem. Por que tudo vai bem? Porque ela sabia
quem estava no controle da vida dela. Quem está no controle da tua vida? Quem governa os teus projetos? Como o pastor orou aqui, falou aqui, dos negócios, né, que nós temos, dos clientes que nós temos. Fazem alguns anos nós vivemos um momento delicado, passamos por um momento delicado no nosso país, quando por conta de algumas pessoas resolveram tornar-nos todos financeiramente iguais. Um confisco geral de todos os nossos saldos, né? Deixando cada um de nós com 50 mil reais como limite máximo no banco. Alguns de vocês se lembram disso? Se lembra do desespero que foi? A loucura, as pessoas sem saber o que fazer, perdidas, desesperadas, e não foram muitos que se suicidaram por causa disso. Por quê? Porque perderam aquilo que parecia essencial e não valorizaram aquilo que de fato era essencial, que é a própria vida. A palavra de Deus diz: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Onde está o teu coração? Em meio às crises, às dificuldades que você está vivendo, onde está o teu coração? Vou apertar um pouquinho mais e vou migrar aqui para aquilo que parece ser a maioria dentre nós. Quantos casamentos passam por crises? Estão vivendo bem, acaba o dinheiro, a primeira coisa que pensam é vamos ter que cada um ir para o seu lado. Não vai dar. Mas o casamento não é de Deus. Você não jurou fidelidade na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, até que a morte os separe? Por que é que o momento de dificuldade agora vai dizer que você tem que acabar com aquilo que Deus fez? O que precisamos nesses momentos de crise é ter maturidade para, como Paulo, buscar e ouvir a voz de Deus, para ver o que Ele quer nos ensinar com estas coisas. Eu posso dizer para vocês, por prática, toda crise, toda dificuldade que você vai passar ou já passou, ela tem que te ensinar algumas coisas básicas. E se você não aprendeu, pode ter certeza, vão vir outras. Porque há um interesse de Deus em te tratar. Pastor, então quer dizer que Deus quer o meu mal? Não é isso, meu querido. A palavra de Deus diz que você não é desse plano, que você é cidadão dos céus, que você não faz parte disso aqui é só um momento da sua vida. Então até lá você precisa amadurecer, você precisa crescer, você precisa, como diz aí um comercial, desapegar. Há um texto na palavra de Deus que diz, acho que é Colossenses, aquele que se faz amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus automaticamente. 270 e poucas pessoas dentro de uma embarcação, num desespero maluco, que não quiseram ouvir a voz de um homem, que embora fosse um prisioneiro, gozava de privilégios, porque onde o barco parava, o capitão permitia que Paulo descesse e fosse ver seus amigos, e fosse se tratar ou coisa parecida. Ele, embora fosse um prisioneiro, gozava de respeito por parte desta tripulação. Por que não ouviram? Se o respeitavam é porque tinha alguma coisa que gerava isso, que trazia isso, tinha um lastro, para poder gerar essa credibilidade, essa tranquilidade. Agora está todo mundo em desespero, todo mundo sem saber o que fazer, e começam a abrir mão daquilo que é essencial. 14 dias sem ver a luz do sol, imagina a tristeza que não deve ser, né? O desespero que não deve ser. Paulo se coloca no meio deles e diz: vocês deveriam ter me ouvido. Sabe quando o pastor te chama para uma conversinha de pé de ouvido? Você não devia fazer isso. Aí você finge que ouve, e depois, como diz lá na minha terra, dá com os burros na água.
Aí você fala, pastor, sabe o que é? Aconteceu. Eu não te falei? Eu não te avisei? Palavra de Deus registra. É melhor obedecer do que sacrificar. Agora, mais de 200 vidas estão correndo risco porque resolveram confiar na habilidade de um homem. A palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem que faz dele o seu braço forte. Onde está a sua confiança? Paulo, em meio a tudo isso, se coloca no meio, fala, queridos, é o seguinte, Deus falou comigo. Como é que pode? Está tudo balançando. Está tudo molhado, está um caos dentro da embarcação, e ele se coloca aí e diz assim, queridos, Deus falou comigo. É para dar risada, não é possível. Essa família que nós conhecemos, que estava vivendo essa situação, eles não tinham ouvidos para absolutamente nada, senão para nós precisamos resgatar o nosso padrão de vida. Aquilo era o alvo da vida deles, não era entender o que Deus está querendo nos ensinar com essa situação. Dentro desse quadro, dessa família, vou citar uma situação. Não só as meninas ficaram grávidas, o menino fez uma aventura como o marido tinha uma amante. Caos. Motivo para que tudo estivesse implodindo. Mas, em meio a tudo isso, tinha lá uma pessoa que tinha ainda um resquício de temor, um resquício de esperança, contrário a tudo aquilo que estava acontecendo. Ela falou assim, mas existe um Deus, e Ele vai cuidar de nós. Assim como Paulo, em meio ao caos daquela embarcação, falou assim, olha, Deus me falou que é o seguinte, nós vamos passar momentos muito complicados. Muito complicados. A embarcação vai se perder, mas nenhuma vida aqui vai perecer. Então somente não abandone a embarcação. E tenham o quê? Bom ânimo. O que é que Deus fala para Josué lá no começo da história, quando Moisés morre? Ele está sentado numa pedra chorando a morte da bezerra. Ó vida, ó céus, e agora para onde vou? Como é que a gente vai viver agora sem o nosso líder, sem o nosso mediador? Aquele que falava com Deus, aquele que orava, caía carne, aparecia água, vinha cordonizes. E agora? O que vai ser de nós? Vamos perecer no deserto. E Deus chega para ele, Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Em meio à crise, palavra de Deus para você é, se esforça, meu querido, se apodera das verdades da palavra de Deus e tenha bom ânimo, o Senhor vai prosperar a tua jornada. Aquele que começou a boa obra em vós é poderoso para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. O último versículo de Mateus diz assim, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele, o Filho de Deus, o magnânimo, está dizendo que não nos deixará nenhum dia sequer da nossa vida, até que aquele grande dia aconteça. Por que é que eu vou me deixar levar pelas tempestades? Por que é que eu vou me permitir ser cativo das dificuldades? Porque perdi casa, porque perdi carro, porque perdi emprego, porque não moro mais num condomínio de alto padrão. O apóstolo Paulo, eu não me lembro onde, que tem os sábios aqui, que vão poder dizer, eu, Paulo, considero todas as coisas como esterco, pelo quê? Pelo conhecimento de Cristo. Embora ele fosse um homem de excelente formação, e tivesse até uma família extremamente abastada, ele considerava todas estas coisas como desprezíveis.
porque o que ele queria era Cristo. O alvo dele, o objetivo dele era Cristo. E lá em Filipenses ele diz, né? Eu sei estar bem em toda e qualquer situação, tanto na fartura como... Para mim tanto faz, viver ou morrer. Esse é o desafio da palavra de Deus para nós. Dificuldades, crises, lutas, já passamos, estamos passando ou vamos passar. Mas nós precisamos tirar destas crises algumas lições. Eu poderia citar várias das quais eu passei aqui, mas eu não vou citar não. Vou me ater aqui a algumas coisas. Ninguém está imune a tempestades repentinas, e elas podem ver, e nós deveríamos aprender algumas coisas com ela. A primeira que eu diria que nós poderíamos aprender com as crises, com as dificuldades, seria: quem está governando a tua vida? Quem é? A mulher mais linda desse recinto está lá no último banco. Com todo respeito às demais. Né, amor? No momento de maior perda da nossa vida, em que os nossos sonhos estavam sendo sepultados, em que a nossa alegria estava descendo à mansão dos mortos, em que a expectativa de fazer um monte de coisas estava sendo soterrada, nós nos abraçávamos todos os dias e dizíamos: Deus está no controle da nossa vida, e Ele tem o melhor para nós. Dói, passar por dificuldades dói. Pastor Samuel recentemente passou por um momento complicadíssimo, uma cirurgia delicadíssima. Eu não sei quantos aqui puderam ver a preocupação da esposa, os pais, o medo de tudo que cercava aquilo. E o pior, ele não nos ouvia. Nós queríamos até pagar o hospital particular para ele. Ele não aceitou, foi turrão. Eu vou para o SUS. E eu vou te dizer uma coisa que eu nunca te disse. Durante a sua cirurgia, eu estava lá no estacionamento, do lado de fora, orando por você. Eu falei: Deus, não deixa o nosso pastor ir. Segura o nosso pastorzinho aqui. Mas era um momento de crise. Era um momento de dificuldade. E eu, por fazer parte da família, eu sabia que lá dentro tinha familiares, a esposa. Eu falei assim: eu preciso estar aqui, porque se acontecer alguma coisa, eu vou estar aqui perto também para poder ajudar a família. Eu não vou abandonar esse barco, eu estou junto. Nós temos que juntar forças, nós temos que estar perto para poder atravessar. E hoje está aqui um testemunho de vida maravilhoso, de superação. A crise não prevaleceu, embora ele tivesse toda a tranquilidade do mundo. Meu irmão, estou tranquilo, se Deus levar eu vou na boa, se não levar também, estou aqui um tempão, né? Ele sempre falava isso. Se estiver aqui, glória a Deus, se não, vou ficar. Ele tinha essa tranquilidade. Quem governa a sua vida, meu querido? Quem governa o seu casamento? Quem governa a sua empresa? É você, a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua astúcia, sua experiência? Nós tivemos no passado um governo que, no estalar de dedos, mudou tudo. Isso pode acontecer de novo. Onde é que estão as tuas raízes? É o seu dinheiro que te garante? Você confia no seu dinheiro? No seu patrimônio? É isso que te dá segurança? Vou te dizer, minha esposa está aqui, ó. Há algum tempo atrás fomos convidados não, né? Chamados para atender um casal no Rio de Janeiro. Que o que eles tinham de carros na garagem, eu vou demorar acho que uns 150 anos juntando dinheiro para poder comprar. E o cara em crise, querendo matar toda a família e se suicidar, porque achava que a vida não tinha sentido. O que faltava?
um governo efetivo na vida dele que não eram circunstanciais. Se a tua alegria, se o teu prazer e a tua segurança está em bens materiais, eu quero te dizer, cuidado. Cuidado. Você está colocando a sua confiança em um poste ídolo, que pode ser quebrado a qualquer momento. A sua confiança tem que estar no Altíssimo, no Magnânimo, naquele que fez os céus e a terra. O navio está afundando, a chuva está caindo no lombo. E eu te pergunto, o que você vai fazer? Vai chorar? Para enriquecer. O Reinaldo gosta quando eu conto. Tínhamos pouco mais de 5 anos de casamento. E desde que nos casamos, as coisas sempre foram muito claras dentro do meu casamento. E minha esposa, por inteligência, sempre cuidou das finanças. E eu, por sabedoria, sempre confiei. Certo? E depois de algum tempo ali e tal, eu percebia que ela estava triste. Chegava ao trabalho, ela triste. Eu falei, meu, tem alguma coisa com essa nega. Determinado dia, cheguei, ela estava deitada, chorando. Final de tarde, eu falei, tá doente, filha? Não. Por que você está chorando? Nada. Mulher, final de tarde, na cama, chorando, não está doente? Tem algum problema. Sentei ao lado dela no chão e falei, meu amor, fala. Eu estou aqui, eu estou com você. Se você me falar, eu vou poder te ajudar. Se você não me falar, eu não vou poder ajudar. Aí ela falou, sabe o que é? Eu, infelizmente, cometi alguns equívocos e o nosso cartão de crédito explodiu e está com um montante que eu não sei como fazer para resolver. Eu não sei o que fazer, e já estou tentando, mas eu não consigo, eu estou desesperada e eu queria resolver sem que você tivesse que se envolver nisso e tal, para você também não sofrer e tal. Eu falei, é por isso que tu está chorando? Por causa de uma dívida de cartão? Pensei que era um problema. Espera aí, vou resolver isso. Ó, fique tranquilo, amanhã prometo para você que resolvo essa situação, mas como? Deixa comigo. Dia seguinte, peguei o único carro que a gente tinha, procurei uns colegas lá, vendi o carro, peguei o dinheiro, peguei a fatura, fui lá no banco, cheguei para o caixa, falei, quero pagar tudo. Tudo? Foi tudo. Agora, pá, paguei. Peguei a fatura, fui para casa, esperei a nega chegar, filha, resolvi o problema, está aqui, ó. Como assim? Resolvi, está resolvido. Aí me abraçou, chorou e tal. O que eu quero dizer com isso? O carro era só mais uma coisa entre nós que poderia servir como tábua de salvação no momento de crise. A embarcação está se dissolvendo e o que vai trazer esperança é se agarrar a um desses pedaços de madeira que está sobrando e chegar à praia. Eu não vou abrir mão disso não, vamos embora, eu estou num pedaço de madeira e vou remar e vou chegar na praia. O importante é manter a vida. Embarcação fica para trás, carro fica para trás. E hoje? Olha, quando ela se lembra disso, ela fala, puxa, como foi bom isso. O marido traz a segurança, dá direção, não se deixa levar pelas circunstâncias. Isso não quer dizer que eu não tenha medo, que eu não tenha passado por desespero. Já passei por momentos terríveis, terríveis. Mas você precisa aprender a confiar no Senhor. Tem uns 4 anos, Samuel está falando do nosso trabalho, nossa ONG é uma ONG conhecida e reconhecida, tanto é que agora, semana passada, dia 5, a esposa do governador esteve lá com a comitiva, fez uma festa lá, ela foi para fazer uma visita de meia hora, ficou das 14 até as 18 lá, e não queria ir embora, e depois passou a me ligar, dia sim, dia não, sei lá o que está acontecendo. E nós estávamos há alguns anos passando por algumas dificuldades em função dos repasses financeiros do poder público para nós. E a coisa estava complicada. E os funcionários começaram a perceber a tensão, e a coisa começou a ficar mais pesada ainda. E na porta da nossa sede tem uma plaquinha que diz
que nós não temos dúvidas com relação aos milagres de Deus, porque nós os vivemos diariamente. E eu estava chegando um determinado dia ali, estava lá o motorista, e a plaquinha, blum, caiu. Ele olha para mim e fala: pastor Launo, está caindo tudo aqui, hein? Do jeito que eu estou aqui, eu olhei para ele, eu fui lá, peguei a plaquinha, coloquei no lugar, levantei as mãos naquele estacionamento e gritei: eu e Deus somos maioria. E projeto de Deus não morre no meio do caminho e nem abandona ninguém. Projeto de Deus, ele tem começo, tem meio e tem fim. E aquilo que Deus começou nesse lugar, ele vai terminar. Quantos anos já tem isso? A tua casa é um projeto de Deus? Tua família é um projeto de Deus? Nos momentos de crise, você não deve abandonar e nem permitir que ela seja governada pelas dificuldades. Você tem que fazer valer a palavra de Deus, a tua fé, o teu posicionamento. Mas parece fácil assim. Quem disse que era fácil? Quem é que disse que seria fácil? O próprio Jesus disse o contrário: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O nosso problema é que nós estamos vivendo uma época em que tudo vem de bandeja. Você vai ao mercado, é tudo semi-pronto, congelado. Você chega na casa, coloca no micro-ondas, coloca no forninho, está tudo pronto em 30 segundos. Apresentam-se algo novo na sua vida, você não sabe o que fazer. O filho começa a ter um comportamento fora do normal, você não, e agora, como é que eu faço? Como é que é? Porque está acostumado com tudo muito rápido, muito pronto, quando na verdade nós precisamos rever os nossos conceitos na nossa relação com Deus, em relação a tudo que nos envolve. Você vai abandonar a embarcação, você vai abandonar sua família, vai abandonar seus filhos, para enriquecer. É bom demais. Faz um ano, meu pai me ligou, um ano e meio, preciso conversar com você. Eu falei: tá bom. Falei: mais uma vez. Eu penso em morrer, mas não consigo. Como assim? Já tentei algumas vezes e não consegui. Não tenho coragem. Por quê? Porque eu não consigo consertar os erros do passado. Aí nós conversamos claramente, porque o meu pai abandonou a minha mãe com 5 filhos, o menor tinha 1 ano e meio, e foi morar com uma outra pessoa que tinha outros 4 filhos, que não eram dele. Depois de 21 anos, nós voltamos a nos encontrar, e aí a condição é muito interessante, ou trágica, ou as duas. Dos 4 filhos que ele assumiu, um está preso por tráfico. A outra está no 11º casamento, só que agora com uma mulher, uma menina. O outro menino tem um problema seríssimo de saúde, e a caçula é que deu o melhorzinho, que eu fui lá e preguei o evangelho para ela, né, Rosini? Está convertida, mas eles vivem uma situação extremamente complicada. E os 5 que ele abandonou, olha que interessante, os 5 que ele abandonou, o pior deles sou eu. Vocês dão risada? Mas é verdade. Todos acertaram o caminho. Sabe por quê? Por isso que eu estou dizendo para vocês aqui. Eu me lembro como se fosse hoje, dentro de um cubículo, que só tinha uma porta. A minha irmã, com 16 anos, chegou para nós e falou assim: nós temos 2 caminhos. Nos unirmos e buscarmos um lugar ao sol, ou nos tornarmos vítimas
das circunstâncias. Pô, cara, tinha uma menina de 2 anos dentro de casa. Eu tinha 8. A probabilidade desse projeto dar errado era muito maior do que acertar. Mas alguém, em meio àquela crise, teve um momento de lucidez e disse: nós temos uma escolha: permanecer na embarcação ou cada um por si e Deus para todos. Graças a Deus, a multiforme graça de Deus se manifestou nas nossas vidas. E olha que interessante, depois que eu me converti, meu irmão é um músico muito bom, se envolveu com macumbaria pesada, e ele dormia no mesmo quarto que eu. Então, eram todos os dias momentos terríveis para dormir, porque eu chegava para dormir, ele estava lá, ele começava a incorporar espíritos dentro do quarto, e eu não podia expulsar, porque aí gerava uma outra crise e tal, era conversar até um determinado dia, que ele, procurando essa mãe de santo dele, para resolver o problema dele, a mãe de santo falou assim: olha, ô Zezinho, você quer realmente resolver o teu problema? Eu não aguento mais, procura uma igreja evangélica. Eu jejuava dia sim, dia não, pela conversão do meu irmão. E Deus usou aquela crise, usou uma pessoa que não tinha relacionamento com Deus, assim como usou o faraó para abençoar a vida de Moisés, assim como usou a vida de tantos homens que não serviam para abençoar o seu povo. Ele usou uma pessoa que não tinha relacionamento com ele para abençoar a minha casa. Em meio à crise, a voz do Senhor pode se manifestar de maneira suave, poderosa para trazer direção. Segunda coisa que podemos aprender com essas situações, em função da narrativa, é nos livrar de pesos desnecessários, de bugigangas. Às vezes carregamos tantas coisas sem necessidade, às vezes nos apegamos às coisas tão fúteis. É hora de revermos isto e abrir mão disso, e como diz a palavra de Deus, correr pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Correr numa busca de intimidade profunda com o Senhor. Não se permitir ser cativo de coisas supérfluas. Não que você não deva usufruir, sim, mas elas não devem ser o máximo para a sua vida. É aquele lance, né? Você trabalha que nem um maluco, junta um dinheiro lascado, vai lá na feira e compra um Monza Classic 95. Aí você vem para a igreja feliz, né? Aí chega aqui, irmão, é porque você não viu o Vectra que eu comprei. Olha lá, pouquinho de vez, sabe? Essas bobagens de ostentação. Na caminhada para uma vida eterna, dentro da embarcação chamada igreja, precisamos aliviar a carga, para que possamos chegar sãos e salvos. E aí, queridos, a palavra de Deus diz assim: deixemos todo o embaraço que tão de perto nos rodeiam. O que está te embaraçando? O que está te segurando? O que está te retendo? É hora de você abrir mão. O pastor pregou aqui há algum tempo. É o pecado que está te segurando? É alguma coisa que você está fazendo que... Abra mão disso. Jogue ao mar. Lance fora enquanto é tempo. Porque senão você pode afundar com isso. A vida com Cristo é muito melhor quando se pode desfrutar da sua soberania. Muitas vezes nos apegamos a coisas que na hora H abrimos mão sem pensar. Nessa embarcação, por mais que sejam dificultosas os trechos e os momentos e as noites sem sol, as noites sem estrelas, os dias sem sol, não devemos deixar de pensar que estamos em corpo, que fazemos parte de uma família,
e que o grande comandante dessa embarcação se chama Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que abriu o caminho e que certamente nos aguarda com grande, mas com grande expectativa naquele grande dia. O navio do apóstolo Paulo, sem direção, com aqueles homens, com medo dela bater nos rochedos que tinham por onde eles estavam navegando, resolveram investir um pouco de esforço e conseguiram encalhar aquele navio próximo à praia. E por causa das ondas ele foi se desmanchando, e quem podia e quem sabia nadar pulou, saiu nadando, chegou à praia, e quem não sabia nadar se agarrava a pedaços de madeiras, ao que podia, e a palavra de Deus diz que todos se salvaram. E preste atenção, queridos, aqui tem muitos ensinamentos. Eram a maioria prisioneiros, certo? Foram todos muito bem recebidos pelos habitantes da ilha. E não só bem recebidos, como fizeram fogueira, para que eles pudessem se aquecer, porque a noite era muito fria. Sabe o que isso diz? Que depois de uma grande tormenta, ainda que percamos aquilo que parece ser essencial, mas chegamos com vida, há alguém do outro lado nos esperando, para nos recepcionar, para nos ajudar, para nos acolher, para nos aquecer. Não há motivos para desistir da vida. Para terminar, por mais exigente, difícil que possa ser o projeto que Deus começou com você, ele não vai naufragar. Será uma história de sucesso. Será uma história de testemunho. Uma história em que os teus filhos vão ouvir e vão passar adiante. Já vi, já li e já vivi muitas situações de desespero. E vivi outro dia com a minha filha uma situação absurda de desespero. Que não tínhamos o que fazer. Não tínhamos o que fazer. Tudo que era possível foi feito. A minha esposa, sentada, desesperada, eu me ajoelhei e me rendi e disse: o Senhor está no controle da nossa vida. O Senhor tem o melhor para nós. E nós vamos descansar, sabendo que o Senhor vai trazer a melhor resolução. 5 minutos depois, as coisas se abriram por si só, tomaram novos contornos. Porque em meio à crise, o magnânimo foi convidado para participar. Ele estava com os seus discípulos dentro de uma embarcação, cruzando o mar da Galileia. Adormeceu e veio uma tempestade. Todos se desesperaram. E quando já não podiam mais fazer nada, acorda e fala: Senhor, não te importa que pereçamos? Jesus, então, se põe de pé e ordena que os ventos e as águas se acalmem. Em nome de Jesus, eu não sei quais são as crises que você está vivendo. Eu quero te dizer que o magnânimo, o Altíssimo, o Filho de Deus, pode ordenar paz agora,
a esses ventos fortes, a estas ondas fortes que estão batendo contra a sua embarcação, contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus filhos, contra os seus negócios. O magnânimo tem poder para mudar esta história, e você e a sua casa vão permanecer íntegros e vão continuar servindo ao Senhor. Isso é palavra de Deus para você. Porque aquele que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo.